início e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje é a volta a mais uma rubrica que eu também gosto bastante de fazer, que é os Spiel des Jahres na minha coleção. E é uma rubrica onde eu falo sobre os vários jogos que foram premiados com o Spiel des Jahres, o Kenner Spiel des Jahres e o Kinder Spiel des Jahres. O trio de prémios bastante conceituados da indústria alemã. Vamos fazer um salto bem mais pequeno que fizemos da outra vez, porque é só de um ano. O anterior foi o Spiel des Jahres de 1995. Este é o Spiel des Jahres de 1996. Então, como vocês podem ver aqui, o Spiel des Jahres de 1996 é o El Grande. O El Grande é, então, o Spiel des Jahres de 1996, apesar de ser um jogo de 1995. É um jogo dos designers Wolfgang Kramer e Richard Ulrich, e é um jogo para 2 a 5 jogadores, com 12 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos 90 minutos. Este é um jogo originalmente publicado pela Hansi Gluck, apesar desta edição ser uma edição em espanhol da David Games, e na sua versão 20º aniversário, que tem todas as expansões. Então, em El Grande, vamos ser nobres, fidalgos, espanhóis do século XV, que temos que exercer dominância sobre a Espanha desse século, porque o rei não está nas melhores das condições. De seguida vamos fazer um tutorial, então, ver como é que se joga a este El Grande da Hansi Gluck. Então vamos saber como é que joga este El Grande. E como sempre, vamos começar com a preparação do jogo. Começamos primeiro por colocar o tabuleiro no centro da mesa. Depois vamos pegar no Castillo, que é esta peça linda em 3D, e vamos colocá-la aqui na região que lhe corresponde aqui nas Baleares. Depois vamos pegar no marcador roxo, no marcador de rondas, e vamos colocá-lo aqui fora e ao pé do track de rondas. De seguida vamos escolher o primeiro jogador e dar aqui o marcador do primeiro jogador a esse jogador. Cada jogador vai escolher uma cor e vai adquirir para si todas as peças dessa cor, todos os seus cavalheiros, são os meeples pequenos. Um meeple grande, que é o El Grande. Um token de marcação de pontos. Um disco de regiões. E as cartas de poder da sua cor, que vão de 1 ao 13. De seguida, cada jogador vai separar 9 dos seus cavalheiros e o seu El Grande. Vai separar, vai colocar à frente de si. Essa zona chama-se a sua corte. E vai tirar os restantes para um pouco para longe, mas ao seu alcance. Essa parte será as províncias, onde irá buscar eventualmente novos cavalheiros para a sua corte. De seguida, esse jogador irá colocar o seu cubo da sua cor no espaço 0 da trilha de pontuação. E todos os jogadores irão fazer o mesmo. De seguida são baralhadas as cartas de região. Com o nome de todas as regiões é tirada uma. E aquela região que disser é colocada então o peão do rei. Portanto, Granada seria aqui. Essa carta irá sair do jogo. Depois irão ser dadas uma carta de região a cada um dos jogadores que está a jogar. De seguida, cada jogador vai ver que região é que lhes calhou e vai lá colocar 2 cavalheiros e o seu El Grande. Colocava o El Grande e 2 cavalheiros, e cada jogador ia fazer o mesmo. As cartas de território podiam sair de jogo. Os jogadores vão separar as cartas de ação por o número de meeples que estão aqui atrás. Portanto, existem as cartas de ação com um meeple, com 2 cavalheiros, com 3 cavalheiros, com 4 cavalheiros e finalmente uma única carta com 5 cavalheiros. Vão colocá-las então em montes, em pilhas,
e vão baralhar essas pilhas e colocá-las umas ao lado das outras por ordem de cavalheiros. E está feito a preparação do jogo. Então, como é que decorre um jogo de El Grande? O jogo irá decorrer durante 9 rondas. Em cada ronda, os jogadores vão jogar cartas de poder, vão adquirir uma carta de ação para fazer a sua ação. Irão também adquirir, de acordo com as cartas de poder, cavalheiros das províncias para a sua corte. Irão, com as cartas de ação também, poder colocar cavalheiros da sua corte no tabuleiro. A cada 3 rondas, no final de cada 3 rondas, irá existir uma fase de pontuação. No final da terceira fase de pontuação, o jogo irá terminar e quem tiver mais pontos nessa altura vencerá o jogo. Cada ronda de El Grande é composto por 4 fases diferentes. Na fase 1, os jogadores irão colocar ou avançar o marcador de contagem de ronda um espaço para baixo. Neste caso, seria colocado na ronda 1. Na fase 2, qualquer carta que esteja virada para cima será retirada. Depois serão viradas as cartas do topo de cada uma das pilhas das cartas de ação. Se faltar aqui a carta do rei, será adquirida de volta e colocada aqui, porque só existe uma carta de 5 cavalheiros, que é a carta do rei. Na fase 3 é então a fase onde vamos jogar as cartas de poder. As cartas de poder têm 2 informações. A primeira informação é o poder da carta, que é o número. A segunda é o número de cavalheiros que nós vamos retirar das províncias, isto é, do armazém fora da nossa corte, e vamos colocá-lo na nossa corte para depois podermos colocar da nossa corte no tabuleiro. Então, começando na ronda inicial com o primeiro jogador e depois nas rondas seguintes com o jogador que jogou a carta mais baixa de poder na ronda anterior, esse jogador vai jogar uma das suas cartas à sua escolha, que ainda possui na mão, irá jogá-la à sua frente, visível para todos os jogadores. Indo pela esquerda, a favor do ponteiro do relógio, todos os outros jogadores vão jogar uma carta de poder à sua frente, que tem que ser diferente dessa carta de poder que foi jogada nessa ronda ainda. Isto é, ninguém poderia agora jogar um 10. Vamos dizer que, então, o azul jogava um 12. O outro jogador já não podia nem jogar um 10, nem um 12. E assim por diante. Atenção! Qualquer carta jogada será sempre colocada por cima de todas as outras cartas que já foram jogadas de poder anteriormente. Depois de jogadas as cartas, se nas cartas aparecerem, então, o símbolo do cavalheiro, neste caso tem 1, mas poderia ter, por exemplo, este 1 tem 6, ele vai buscar esse número de cavalheiros das suas províncias, que estão, isto é, do seu armazenamento fora do seu corte. Portanto, ele vai colocar esse cavalheiro ou esses cavalheiros na sua corte. Quando isso acontecer, passamos à fase 4, que é então a fase de ações. Na fase 4, vamos então, começando pelo jogador que jogou a carta mais alta de poder e depois pela ordem de poder de cada uma das cartas jogadas por cada jogador, esse jogador irá escolher uma das cartas de ação. A carta da ação tem também 2 usos. A ação em si e depois por baixo temos um número de cavalheiros. A ação faz exatamente o que está ali. Os cavalheiros significa que vamos pegar no número de cavalheiros que está aqui e vamos colocar esse número de cavalheiros da corte para o tabuleiro. Para jogar qualquer uma, podemos escolher primeiro colocar os cavalheiros e depois fazer a ação, ou fazer primeiro a ação e depois colocar os cavalheiros. Mas temos que fazer a ação
por completo antes de colocar os cavalheiros, ou podemos colocar todos os cavalheiros antes de fazer a ação. Esta carta então é tirada, escolhida, vai ser colocada à sua frente e então irá fazer a ação e os cavalheiros a ação. Não é necessário fazer nenhuma das duas. Não é necessário nem fazer a ação, nem pôr os cavalheiros. Mas é sempre necessário escolher a carta. Para colocar os cavalheiros, o jogador vai então buscar o número de cavalheiros que possui na sua corte, igual ao número de cavalheiros que está na carta, ou menos do que isso, se não tiver tantos, e irá colocá-los no tabuleiro. Regras para colocar os cavalheiros no tabuleiro. Regra número 1. Terão que ser colocados sempre numa região que faça fronteira com a região onde está o rei presencialmente. Isto é, se o rei está em Granada, eu só podia colocar aqui em Sevilha, na Castilla la Nueva e em Valência. Regra número 2. Eu posso espalhar os meus cavalheiros da forma que eu quiser por essas regiões. Isto é, eu posso colocar todos os meus cavalheiros numa região ou posso espalhá-los como eu quiser nessas regiões. Um jogador, além de poder colocar os cavalheiros nas regiões adjacentes onde está a região do rei, mas nunca na região do rei, qualquer coisa é proibida de sair ou entrar da região do rei. A região do rei é intocável, não pode ser mexida, não pode ser tocada, nada pode sair nem entrar na região do rei. O jogador também poderá colocar cavalheiros no castilho. Pode colocar alguns na região ou regiões do tabuleiro e também alguns no castilho. Vai ter que dizer quantos em voz alta colocou no castilho. Então o jogo irá decorrer de ronda em ronda até que no final da terceira ronda, no final da sexta ronda e no final da nona ronda e do jogo vai haver uma fase de pontuação. O jogo irá parar para essa fase de pontuação. O token, o marcador de rondas, irá passar para o trilho ao lado, que é o trilho de pontuação ou de fase de pontuação. Primeira coisa que vai acontecer, os jogadores vão fazer uma escolha. Os jogadores que colocaram cavalheiros dentro do castilho vão secretamente escolher uma zona com o seu disco de regiões. Depois vão ver quantos cavalheiros estão dentro do castilho. Portanto, vão tirar o castilho para o lado e vão ver quantos cavalheiros estão dentro do castilho. E irão pontuar o castilho. Eu já vou falar como é que se faz a pontuação, porque a pontuação do castilho é exatamente igual à pontuação das várias regiões do tabuleiro. Depois da pontuação feita, todos os cavalheiros, então, que estavam aqui, vão para as zonas que os jogadores que têm os cavalheiros ali escolheram. Atenção! Não podem ser escolhidas a zona, não pode ser escolhida a zona onde está o rei. Caso ter sido escolhida por algum engano, os cavalheiros que supostamente iam para essa zona voltam para a corte. Mas vamos dizer que aqui o amarelo escolhia o Castilla la Vieja. Então ele ia pegar nos cavalheiros que tinha aqui e iria colocá-lo em Castilla la Vieja. E todos os jogadores iriam fazer o mesmo para cada um, para os seus cavalheiros no castilho. Depois disso, vamos pontuar por a ordem que está aqui cada uma das regiões do Reino de Espanha para ganhar pontos. Começa-se por Galícia e termina-se em Valência. Então, a primeira a ser pontuada seria Galícia. E como é que se faz a pontuação de cada zona e de todas as zonas? Então é muito simples. Cada jogador vai ver quantos números de cavalheiros tem nessa região e quem tiver mais cavalheiros vai ganhar o maior número de pontos. Os pontos estão aqui neste pequeno janela de pontuação. O que está mais à esquerda vai então ser mais pontuação e será o jogador que tem mais números de cavalheiros. O El Grande não conta para essa contagem de força da região.
Portanto, neste caso, ele tinha 3 cavalheiros, o azul. O amarelo tinha 2 cavalheiros, portanto, o azul iria ganhar estes pontos mais o maior número de pontos, que seriam 7 pontos. O segundo jogador iria ganhar, então, o que está aqui, que são 4 pontos. Se só jogarmos com 2 jogadores, só há a pontuação maior. Se forem jogados o jogo com 3 jogadores, irão existir a primeira pontuação maior e a segunda pontuação maior. E se forem jogados com 4 ou 5 jogadores, iriam então existir todas as pontuações. Depois de pontuado, então, iria andar na trilha de pontuação o marcador desse jogador. Vamos dizer que existia o mesmo número de cavalheiros. Isto é, estavam empatados porque o El Grande não servia. Esses jogadores iriam receber o valor que estava abaixo. E vamos dizer que existia um segundo. Certo? E que era um jogo de 4 jogadores. Ou 5. Então, o amarelo e o azul iam ganhar 4 e o rosa iria ganhar 2. Vamos dizer que estavam todos empatados. Havia 3 empates. Então todos iam ganhar 2 pontos. Todo o resto dos jogadores que estivessem aqui não iriam ganhar nada. Se um jogador então ganhar por completo e tiver o domínio completo da sua região onde está o seu El Grande, ele vai ganhar uma bonificação de 2 pontos. Isto é, ele ganhava, em vez de 7 pontos, ele iria ganhar 9 pontos. Vamos dizer que ele tem o rei lá. Certo? Não precisa estar o El Grande. Está lá o rei. Ele, se dominar aquela região onde está o rei, ele também ganha mais 2 pontos pelo rei. Então, esta é a forma de fazer as várias pontuações. Iria então existir uma pontuação para cada uma das regiões, seguindo o trilho de pontuação, e depois voltava para, quando terminasse a pontuação, voltava para aqui. E quando iniciasse uma nova ronda, passava para a ronda seguinte. Iria continuar até que existisse uma terceira e última pontuação. Depois de fazer novamente as pontuações, quando terminasse essa terceira e última pontuação, íamos ver quem tinha mais pontos. E esse seria o vencedor. Se existem vários jogadores empatados, todos os jogadores irão compartilhar a vitória. E é assim como se joga o El Grande. Já vimos então como é que se joga este El Grande da Hansi Gluck. E o que é que eu acho deste jogo? Eu adoro este jogo. Este jogo é puro. Talvez um dos área controls mais puros que existem. Isto é, temos um número de tropas, de marcadores nossos numa região, e se tivermos mais que os outros, vamos pontuar essa região para nós. E quem tiver mais ganha mais pontos, quem tiver menos ganha menos pontos. É um puro área control. Que tem os twists então das cartas de ação que permitem fazer movimentos e jogadas completamente diferentes e que conseguem mudar o swing do jogo rapidamente, como expulsar montes de cavalheiros dos locais. Portanto, é um jogo que eu acho espetacular. É um jogo super streamline, na minha opinião, que é super simples de jogar e que qualquer fã de jogos de controle de área devia adquirir. Não tenho a menor hipótese. É um dos meus jogos favoritos e muito possivelmente o meu jogo favorito de controle de área por ser tão puro. Acho que é uma grande aposta do Spiel des Jahres e merece de todo, e merece bastante essa vitória e esse prémio que adquiriu. E pronto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado então sobre saber mais sobre este Spiel des Jahres 1996, o El Grande, de grandes designers, grande controle de área. Espero que voltem para mais vídeos sobre outras rúbricas e inclusive para estas, vamos continuar. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.